A gente percebeu que de 2019 para cá houve mudanças significativas e positivas na estrutura do país. Eu tenho contatos de pessoas que moram fora do Brasil e o pessoal fala, não, Saulo, o Brasil realmente está sendo muito melhor visto do que antigamente, tá? Porque se você que é economista, você sabe, 20 anos antes, 30 anos antes do governo atual, é só colocar na ponta do lápis. A gente está vendo todo dia escândalos de roubo, falcatruas. Meu Deus do céu, o governador do Rio de Janeiro, ele foi preso agora, é o 6º governador consecutivo, não é isso? Então você vê, esses detalhes, a gente de repente se preocupa muito com a família. A gente se preocupa muito com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com os amigos. E tudo isso influenciou. Então, esses últimos 18 meses para o Brasil também tem sido um exercício de cidadania, ou não? Na sua opinião, tô errado, tô certo? Qual a sua opinião? Na verdade, o que acontece, né? Eu analiso da seguinte forma, né? Olhando para o Brasil por um lado econômico, realmente. Tá. Nós passamos por crises políticas no meio de uma crise de uma pandemia. Uma crise de uma pandemia virou crise política. Exatamente. Então, assim, sempre o país ele está envolvido em crises políticas. Então, aí começa-se, não, porque o governador não podia fazer isso, porque o presidente, porque estão brigando. Então, o Brasil, ele tem, infelizmente, esse lado não muito legal, porque se ele tivesse focado desde o começo ali, feito algo mais presente pela pandemia e não ficasse brigando tanto na parte política, sim, de repente poderiam, a gente não sabe qual é o final, mas poderia ter sido um pouco mais rápido nas atitudes, enfim, porque a gente tem que pensar, claro, saúde, mas a gente tem que fazer algo também pelas pessoas, pela população. E quando você fica numa briga política, se perde um pouco o foco. Com certeza. Mas, com certeza, quando a gente fala, por exemplo, do nosso ministro da Economia, a gente consegue olhar que realmente ele veio tomando medidas boas para o país, porque já existe, né, na verdade, na história da economia, que isso são estudos, né, do Brasil, que a cada 10 anos, quando a gente entra numa crise, né, econômica, o Brasil ele demora 10 anos para se recuperar. 10 anos. 10 anos. Isso vem da nossa história. Então, toda vez que a gente entrou numa crise, a gente demoram-se 10 anos para se recuperar. Porém, como a gente já veio trabalhando desde o ano passado nas reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas tributárias, o que acontece? Eu não estou perdendo tanto quanto eu perderia se eu não tivesse trabalhado nessas reformas. Então, tem um lado bom da história que às vezes a gente não olha, né? Então, assim, o Brasil, ele se endividou, teve que vir uma pandemia para ele olhar para algumas classes e dizer, olha, eu tenho que dar auxílios. Não se compara, porque tem muita gente que fala, mas lá na Europa, em alguns países, foram dados 2.000 euros. É outra realidade. Valor... Gente, é outra realidade. A gente está falando numa Deus, realidade brasileira. Pelo amor de Deus. E assim, muitas famílias, né, informais, pessoas informais, e aquele nível da pobreza muito baixa, essas pessoas foram beneficiadas por esse auxílio. Então aí você vê, olha, o país ele teve capacidade de auxiliar, tirou muita gente realmente do pobre, de pessoas que estavam passando fome, de uma situação difícil. Claro que teve muitas pessoas em relação a comércio. A gente não está falando que foi tudo lindo, que foi tudo maravilhoso. Não é isso. A gente tem que sempre olhar os dois lados da história. Pé no chão. Claro. Então, assim, para muitas empresas foi sensacional, porque ele aproveitou essa onda e foi na contramão do negócio, né?
também sofreu, porque teve variação cambial, teve uma série de situações, e outras empresas, né, muitos serviços, o setor de hotelarias, o setor de eventos foi um dos mais prejudicados, claro, mas a gente não pode deixar de olhar que teve sim uma ajuda, né, por parte do governo. Então a gente viu muitas prefeituras, teve muitas situações, Sim. fora... Tem que ver que teve muitas ações positivas. Fora empresas, diversas empresas, Sim. empresários que, independente de governo ou não, fizeram a sua ação. Parabéns, porque independente de qualquer coisa, gente, é importante toda e qualquer ação que ajude a população. Tá aqui, tem um amor no coração. Aqui tá, olha, fiz até uma rima. Dentro do impacto emocional, emocionalmente, como é que você sente as reações sociais? Porque muita gente fala que a pandemia foi causada por questões naturais. E muita gente fala que a pandemia foi causada por uma questão de estratégia de controle mundial. Emocionalmente, qual é a sua opinião? Então, Saulo, a gente não pode afirmar nada, né? Então, assim, o que existe de estudos que realmente existem vários vírus, né? E que não seriam de uma forma natural que esse vírus ele seria produzido, né? Assim, então entende-se que isso aí foi criado em laboratório. Por que não tiraram isso no carnaval? Então sabe que desde janeiro, fevereiro isso estava aqui e a irresponsabilidade deixou porque o carnaval ia trazer dinheiro. Porque vamos quebrar São Paulo, porque vai vender para a China. Enfim, tem história de tudo aí, né? Então assim, só que... É aquela história, a gente volta no mundo político, ninguém tem prova de nada do que foi feito. Então na China também, eles fizeram de propósito. Nos Estados Unidos também fizeram. Na Europa também fez. Será que realmente? Na realidade, a gente tem... morreu tanta gente. Então quer dizer, a Itália realmente fez de propósito tudo isso? Na realidade, o que eu penso assim, aí agora a opinião minha. O Brasil tem 220 milhões de brasileiros. Na China tem 1 bilhão e meio de pessoas. Estados Unidos mais 300, 400... Teve muito terrorismo. Todo mundo morre de Covid. Ninguém morre de mais nada na vida. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Muito bem, vamos falar que 1% desses 7 bilhões, vamos falar que 1% não presta, tá? Então, se nós temos 7 bilhões de pessoas, vamos falar que 1% de 7 bilhões... de repente você pegar 7,369, 7 com 3, milhão, bilhão, então você corta aqui 2 zeros, 70 milhões de pessoas, 1%. 1% que não presta são 70 milhões de pessoas do planeta. Vamos falar que essas pessoas realmente estão aí fazendo falcatrua, vigarice, safadeza no planeta. Mas a gente tem também que pensar que tem 99% por isso que eu falo que tem que olhar os dois lados. Exatamente. Tem muita sacanagem? Tem. Eu conheço... o que acontece hoje, né? Todo mundo morre... tem que colocar a causa lá porque é Covid. A pessoa tem problema do coração a vida toda. Isso me assusta, mas, isso me assusta. Não, ela teve que morrer de Covid porque agora... Então, gente, o ponto é o seguinte... Essas informações... Em nenhum país, né, em nenhum mundo, ninguém falava assim, hoje morreu... tantas pessoas de câncer, morreu tantas pessoas do coração, morreu tanta pressão de dengue, né? Ninguém contava isso. AIDS, todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Isso é da vida, né? Fato, é um fato. Só que a partir do momento que começou a se contar, não sei quantas mil pessoas de Covid. Mas a causa real foi Covid mesmo? Eu conheço pessoas, não é porque me contaram, eu conheço famílias que... A pessoa tinha um problema cardíaco. Não, mas ela tinha falta de ar, então a gente vai colocar que é Covid. O outro tinha um outro problema. É suspeita, mas eles colocam. Então, assim, tudo virou Covid. Claro que vai ter milhões. Isso no mundo todo. Isso não significa que não tenha doença, não é isso. Mas, assim, eu acho que, assim, lógico que teve esse lado que fez um terrorismo na cabeça do povo. Sim. E teve muita gente que emocionalmente não sabe lidar com isso. Tem medo de ir, até hoje, na esquina, porque, vai acontecer, porque não sei o quê. Eu nunca saí de casa e eu peguei. Então, enfim...